Olinda é patrimônio cultural da humanidade. Isto significa que a Unesco reconheceu a importância para todos do seu conjunto de patrimônios e de sua permanência como herança cultural de dimensões universais e requer a conscientização e a mobilização de toda a comunidade. O cidadão morador de Olinda deve estar consciente desses valores como algo insubstituível para esta continuidade, entendendo que os aspectos singulares da arquitetura, urbanismo, paisagismo e cultura de Olinda acrescentam qualidade às suas vidas, na medida em que este conjunto é reconhecido e protegido por todos os países do planeta. A necessidade de preservar locais de excepcional valor cultural, urbanístico, natural, como patrimônio comum da humanidade, vale tanto para Olinda quanto para as mais belas e importantes cidades e monumentos do mundo: Veneza, Paris, Cusco, Ouro Preto, Brasília, Toledo, a Muralha da China, as pirâmides do Egito, a Estátua da Liberdade. O sentimento de pertencer a uma cidade, a um lugar, a um conjunto de manifestações, reconhecidamente constrói sua identidade, como a vista do seu terraço, o beco, a esquina, os encontros casuais com os amigos, a proximidade, as sombras das árvores, o pôr do sol, o tocar dos sinos. Atentar para isso resgata a responsabilidade e o orgulho de se morar numa cidade que é patrimônio da humanidade. A preservação do patrimônio construído, dos espaços livres, ambientes naturais e as atividades que compõem a paisagem cultural de Olinda são ações que instigam a consciência patrimonial e a cidadania, valorizando a memória e assim reduzindo o processo de descaracterização dos bens arquitetônicos e urbanísticos de incalculável valor cultural. O morador é um elemento vivo e dinâmico da sociedade. Também é um agente criador e mantenedor do patrimônio cultural, que pode e deve fiscalizar os monumentos, edificações antigas, os bens públicos, visto a importância histórico-cultural desses conjuntos edificados, como referenciais da cidade, componentes da identidade de Olinda e exemplares representativos da arquitetura brasileira. Chamamos a atenção dos moradores para a necessidade de cumprir as legislações de preservação do sítio histórico, tanto no âmbito municipal quanto federal, visto a importância das mesmas para a manutenção dos valores históricos, artísticos e paisagísticos de Olinda. Para tanto, é fundamental a apresentação dos projetos de reforma aos órgãos de preservação, para que se receba as orientações técnicas necessárias às intervenções, viabilizando inclusive vantagens fiscais. Os principais problemas no sítio histórico de Olinda têm relação com as transformações urbanas e a descaracterização nas edificações, como alterações nas fachadas, ampliações, materiais impróprios, pinturas inadequadas, a interferência visual das grades de segurança, o emaranhado de fiação, o lixo, o trânsito desordenado, degradando assim este importante patrimônio da humanidade. Deve-se estar atento aos transtornos causados pelo impacto das grandes massas humanas no carnaval e festas, como o excesso de som, a sujeira, o deslocamento, e cuidar para que não ocorram pichações, acúmulo de lixo, decorações e pinturas que danifiquem o patrimônio. O proprietário de uma edificação no sítio histórico deve estar atento aos problemas do seu imóvel e realizar a conservação preventiva periodicamente, sempre solicitando a orientação do IPHAN e da Prefeitura de Olinda. Você, morador, deve preservar os quintais arborizados, os jardins públicos, largos, praças, ruas, passeios, becos, recantos, praias
e o mobiliário urbano como postes de iluminação, bancos, lixeiras, que também são bens dos habitantes de Olinda. O sítio histórico é a sua casa ampliada, é para ser usado, vivido no cotidiano. E o uso promove a preservação dos bens materiais e imateriais, a igreja, o restaurante, o boteco que você frequenta, as conversas na esquina, a luz transversal, a serenata de rua. Mesmo um prédio que não é seu, lhe pertence como forma agregada. Faz parte da sua paisagem por meio da memória, dos elos entre as pessoas, objetos, ritos, crenças e formas de viver. Vocês, habitantes, têm a possibilidade de vivenciar no dia a dia acervos patrimoniais tão importantes como os de Olinda, patrimônio cultural da humanidade, fato que incentiva a autoestima e a responsabilidade social quanto ao uso dos recursos naturais, a limpeza e a manutenção do espaço urbano, a preservação de suas residências, a valorização das manifestações culturais, brincadeiras, ritos, folguedos populares. É o morador quem vai garantir estas ações.